Você fazer campanha no Google, nessa estratégia, você tem que possuir uma landing page de alta conversão. É diferente de site. Um site, ele tem outras informações, ele não vai direto ao ponto. O landing page, que chama página de aterrissagem, justamente por isso. É quando o lead ele abre a sua página, a sua landing page, ele vai identificar que ele encontrou um especialista que resolve o problema e, consequentemente, ele vai clicar no botão do WhatsApp, que é esse aqui, ó, para conversar com você. Esta aula é para lhe explicar basicamente como você, qual é a recomendação para você estruturar a sua landing page. Quando você for pedir para alguém fazer. Eu recomendo que você peça para alguém fazer, porque dá muito trabalho, na minha opinião. Eu até sei fazer landing page, mas particularmente tem pessoas que cobram R$ 350, R$ 400 para deixar uma landing page minimamente de qualidade, tá? Então, basicamente, na sua landing page, na primeira dobra, que é essa aqui, essa inicial, você tem que ter um texto que comunique com o seu lead. Perceba o seguinte, na verdade, o texto ele tem por objetivo conectar com a dor do seu cliente. No meu, no decorrer da, da, da minha, da minha jornada de tráfego pago, a minha landing page não era assim. Eu trouxe essa landing page porque hoje é uma landing page que ela roda, é uma landing page ideal para que você tenha como parâmetro para iniciar o tráfego pago. Então, na primeira dobra, você tem que criar um texto, né? E aqui a gente chama de headline, tá? É o início do texto. Para que o cliente, na verdade, o lead, quando ele abre a sua página, ele verifique que você é o especialista. E você trabalha algumas dores. Eu identifiquei que algumas dores dos meus clientes é que eles não têm tranquilidade, né? Falta proteção jurídica nas transações imobiliárias. Então, quando ele digita lá, advogado imobiliário, vem no meu anúncio e abre minha landing page, ele vai já se deparar com isso aqui. Tenha tranquilidade e proteção jurídica nas suas transações imobiliárias em todo o estado do RN. Perceba que, além de trabalhar algumas dores, eu também coloquei questões relacionadas ao gatilho de localização. Estou dizendo que eu atuo em todo o estado do Rio Grande do Norte. Se você atua em todo o seu estado, você pode até colocar na sua landing page isso. Em seguida, coloca a descrição. Advogado especialista em soluções estratégicas para imóveis. Conta com assessoria completa com um advogado especialista em direito imobiliário em todas as etapas do seu negócio, desde análise de contratos até ações judiciais e regulação de imóveis. Eu estou comunicando já aqui direto, quando o lead chegar, ele vai verificar que eu sou especialista em direito imobiliário e que eu atuo desde análise de contratos até ações judiciais e regulação de imóveis. Se ele está procurando isso, fatalmente, provavelmente ele poderá clicar aqui, mas caso ele não clique, se ele quiser rolar a página, ele vai rolar a página e em seguida você tem que informar como você procede para resolver o problema. Isso aqui é uma ordem que eu sigo de uma página de alta conversão. Daí o lead, quando ele verificar aqui, veja a minha forma de solução do problema. Eu coloquei análise do problema, mediação e ação judicial. Perceba o seguinte, a cada item que a gente passa, a cada dobra, ele tem um botão do WhatsApp. Lembre-se, sempre colocar o botão do WhatsApp. Então, tem botão do WhatsApp aqui, ó, quero produção jurídica agora, outro botão do WhatsApp. Veja o que meus clientes dizem. Aqui é super importante e eu quero que você preste muita atenção agora, porque isso aqui é prova social, ó. São clientes que me recomendam. Prova social, recomendação vende por si só. Então, neste caso, você tem que colocar também prova social. Marco, eu ainda não tenho, então você vai fazer urgente o seu Google Meu Negócio. Se você não tem perfil do Google Meu Negócio, eu tenho outras aulas, não desse pacote, mas eu tenho outras aulas que eu explico como criar o Google Meu Negócio, como trazer avaliações, como pedir recomendações. O Google Meu Negócio é isto aqui, para explicar para vocês não ficar perdidos. Vou apresentar o meu negócio para que vocês não fiquem perdidos. Este aqui é o Google Meu Negócio, é o perfil do Google
nada mais é que um Sertão Digital, qualquer profissional. Esse perfil, inclusive, ele traz clientes de forma orgânica, de graça. Eu consigo clientes praticamente quase todos os dias, de graça, pelo Google, por meio desse perfil. É dessas informações aqui embaixo, ó, das avaliações, aqui são os comentários. Os comentários que tem aqui, que eu coloco aqui na minha página, na minha landing page. Eu trago a landing page. Então, importantíssimo você ter o perfil do Google Meu Negócio, porque você vai poder trazer as recomendações. Perceba o seguinte, o lead que chega na internet, ele não te conhece. Então, a sua carta de vendas é sua landing page e também o Google Meu Negócio. Se você ainda não tem o Google Meu Negócio, esse perfil é de graça, é só me procurar que lá dentro eu tenho outras aulas específicas somente para criar perfil e também para captar clientes por meio da internet de forma orgânica. Em seguida, você vai colocar os benefícios, né? Quem pode se beneficiar do seu serviço. Antes, as minhas landing pages, eu colocava somente o nome do serviço. Eu vou apresentar para vocês, o antes e o depois, para vocês terem noção do que eu estou falando. Quem pode se beneficiar do nosso serviço? Precisar destratar ou extinguir um contrato, deseja revisar cláusulas, precisa de uma análise detalhada de contrato, está enfrentando ação judicial, foi prejudicado por atraso na entrega do imóvel, necessita regularizar o imóvel. Aqui são serviços que você pode oferecer. E novamente, lembrando, ó, botão do WhatsApp. Em seguida, você vai colocar um pequeno resumo da sua biografia, aqui, com seu nome, número da OAB, imagem de novo, ó, botão do WhatsApp. Essa aqui foi uma inovação que deu muito certo, que são dúvidas frequentes, são perguntas que geralmente o próprio lead faz para você, até seu cliente faz, mas que por vezes ele não vai conversar com você por causa dessas dúvidas. Então, eu já incluí isso na minha página, dúvidas frequentes. O ideal, o recomendado é que você coloque. Aqui só um parêntese. Essa é uma landing page que está dando certo, que foi estrategicamente estruturada. Eu me baseei em outras landing pages de outros de outras áreas por meio de uma análise e essa daqui foi, digamos assim, a que está convertendo. Não é a questão de certo ou errado. Marketing, né, tudo é teste. Se você resolver fazer diferente disso aqui, não tem problema. Você pode testar. Mas, neste caso aqui, eu estou entregando aquilo que está dando certo. Dúvidas frequentes foi mais ou menos o que eu coloquei nessa landing page, para colocar realmente dúvidas que são frequentes dos nossos clientes. Faz o SUS contratar um advogado, processo judicial demorado, você tem escritório na minha cidade, como funciona o pagamento dos honorários advocatícios, como eu posso acompanhar o andamento do meu processo. Tudo isso aqui tem uma resposta. Tudo isso aqui tem uma resposta. E você já vai poder, digamos assim, trabalhar essa dor. Em seguida, você pode colocar os seus diferenciais, o atendimento presencial, o online, solução personalizada e sigilo absoluto. De novo, ó, botão do WhatsApp, e na última dobra, mais um texto para você fazer, criar conexão com o seu cliente. Porque se você não entender isso, ele não vai fatalmente clicar no seu botão do WhatsApp. E por fim, eu coloco, não deixe que dúvidas e incertezas coloquem seu patrimônio em risco. Cada dia que passa sem proteção jurídica adequada é um dia que você pode estar exposto a problemas legais financeiros. Nossa equipe está pronta para agir e garantir as suas transações imobiliárias. De novo, o botão do WhatsApp, seu nome, OAB, contato, e-mail. Básico, aqui, seguindo esse script, essa landing page eu utilizo para fazer a minha campanha de tráfego pago, tá? Mas antes de você criar a landing page, você precisa também criar um domínio, comprar um domínio, daí você pode ir em registradores.br. Registrador.br, salvo registro.br, na verdade. Ó, no registro.br, você vai comprar um domínio, que é justamente isso aqui. O seu domínio, o meu domínio é esse aqui, ó. Marco César, advogado, marcocesardv.com. Esse é meu domínio, eu comprei esse domínio. E desse domínio, você vai poder criar a sua landing page.
Mas antes você tem que comprar um domínio. E é barato. Vou dar um exemplo aqui. Marco, você digita algum nome que queira colocar como domínio, ele vai procurar Marco Dantas. Ele vai dar exemplos aqui. Ó. Recomendo sempre que você escolha o .com, ok? Não disponível em marcodantas.com.br. Eu sempre recomendo que você escolha o BR, ó, Marcos Dantas, ADV, está disponível. E aqui, ó, tem os valores, por 1 ano, 2 anos, enfim, não é caro, tá? E além disso, o seu site tem que ter uma hospedagem, né? Uma hospedagem. Quando a pessoa que você contratar for fazer a landing page, ele vai pedir essas informações, até mesmo ele explica como fazer. Mas eu estou dando essa aula aqui para você ter noção de como, né, qual o passo inicial para você começar a criar sua landing page. Tem que ter uma hospedagem. O que é a hospedagem? Hospedagem é onde é que vai ficar armazenado o seu site. Eu uso o HostGator, tá? Tem a Hosting também, que tem os preços bons, mas eu utilizo até hoje o HostGator e não tive problema. Não estou fazendo propaganda de nada, eu só estou informando aquilo que eu uso, tá? Então, quando você for comprar, antes de criar a sua landing page, você tem que ter um domínio e tem que ter uma hospedagem. Feito isso, o, o seu, a pessoa que você contratar, ele vai criar a tua landing page e fazer, e fazer as alterações. Geralmente ele já tem modelo criado, mas a título de exemplo, eu falei para vocês aqui que eu iria apresentar as minhas outras landing pages. Deixa eu encontrar um exemplo aqui de landing page. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma landing page minha. Rapaz, ele dá para vocês como era antes. Talvez eu ache de consumidor. Esse aqui, consumidor. Vamos ver aqui, consumidor. Aqui eu já havia modificado um pouco, mas ó, perceba o seguinte. Diferente dessa, né, que já tem uma headline aqui, eu não falo diretamente que aqui em primeiro que é advogado, eu já coloco aqui, ó, advogado e direito do consumidor. Geralmente os modelos vêm assim. Em seguida eu coloquei uma descrição, botão do WhatsApp, e aqui eu já coloquei o serviço. Ao contrário dessa aqui, eu não coloquei o serviço de imediato, coloquei a forma de solucionar o problema. Coloquei minha bio aqui em seguida. Não coloquei minha bio em seguida, coloquei minha prova social. Nessa aqui, coloquei meus diferenciais, mas ainda não tem diferencial. Coloquei como eu posso beneficiar. Perceba que eu inverti, né? Inverti. Por isso, ainda, Marcos, ainda utiliza hoje essa aqui? Sim, utilizo. Mas essa aqui consegue converter melhor do que essa, tá? Por isso que eu estou dizendo, tudo, tudo, tudo é teste. Nessa landing page, você tem também que fazer a instalação de um código que é a tag do Google, tag de conversão desse botão aqui, ó. Toda vez que a gente clica nesse botão, quando está fazendo a campanha, lá naquele painel que eu já expliquei o que é conversão, vai contar uma conversão nas métricas. Isso é importantíssimo para você saber a quantidade de pessoas que está clicando no seu botão do WhatsApp. Sem essa métrica, você vai ficar perdido. Você vai ter muitos cliques lá, então não vai saber a quantidade de pessoas que entrou na sua landing page e clicou. Por quê? Se, se uma pessoa clicou no seu anúncio, veio na sua landing page e não clicou, tem algum problema na sua landing page, seja de texto, de velocidade. Aproveitando também, você tem que testar a velocidade da sua landing page. Tem um aplicativo do Google que você faz a teste de velocidade.
é o PageSpeed. PageSpeed. Você pega só o URL, copia, joga aqui no PageSpeed. Joga no PageSpeed, aguarda um pouco, ele vai analisar. E, ó, alguns fatores podem alterar a velocidade da sua página, como ícones, enfim. Mas o ideal é que a sua, a sua página ela esteja com uma velocidade de a partir de 90. Ó. Percebam aqui, ó, que ela está 99 a minha página. Está muito boa, o desempenho dela. O ideal é que seja acima de, de 90, certo? Antes de fazer, porque se a página demorar muito a abrir, o lead ele vai embora. E tem um cuidado também, quando o lead clicar, for conversar com você, você atender imediatamente. Existe um estudo de que se passou 5 minutos, você não conversou com o lead, ele vai procurar uma outra, uma outra, um outro advogado, um outro site. Tudo bem assim? Então, essa aula foi para explicar a você como você estruturar a sua landing page, tá? Recomendo que você contrate alguém para fazer a landing page. Alguns advogados já fazem sozinho, mas talvez não seja uma energia que você tem que concentrar para criar. A sua energia você tem que concentrar em aplicar a estratégia que foi entregue aqui para você.